Pessoal, essa semana, Cássia Bonfim Expressões, nós vamos tratar de um assunto que mexe comigo, mexe com você. Nós estamos na Câmara Municipal de Uberlândia e o assunto é um assunto que eu tenho certeza que você tem muito interesse e vai nos ajudar. Pedofilia. Olha, só de falar o nome já me arrepia. Sabe por quê? Porque nós temos que lutar contra esse crime hediondo. No dia 18 de maio, a gente tem aí o dia de combate ao crime sexual, à exploração sexual contra crianças e adolescentes. E nada melhor do que a gente falar com quem conhece, com quem sabe, e principalmente um jovem, primeiro mandato que ele exerce na cidade de Uberlândia, 37 anos de idade, ele não é casado, mas ele se preocupou com isso. E aí veio para a Câmara e foi votada e aprovada a Lei 12.874, a Lei da Pedofilia. De quem que eu estou falando? Eu quero desde já agradecer a presença aqui com a gente do vereador Roger Dantas. Ao lado dele, a Danusa Piazzi, ela que é a presidente do Carrossel. Eu te convido, vem com a gente para esse bate-papo. Roger, em primeiro lugar, eu quero te agradecer, te parabenizar pela sua preocupação com este assunto. Agora, você é jovem e uma das coisas que me chamou a atenção, por que se preocupar tanto com esse tipo de crime? Eu que agradeço aqui a presença aqui no gabinete, Cássio, e das pessoas que estão nos acompanhando agora. Na verdade, no segundo semestre ali de 2017, nós recebemos aqui nessa sala mesmo a Danusa do Instituto Carrossel, dentre outras pessoas que participaram de um bate-papo conosco também, onde relataram vários casos de pedofilia na cidade de Uberlândia. Isso, eu estava nessa cadeira aqui, eu lembro direitinho, mexeu comigo, até deu uma movimentada assim, e eu falei, eu tenho que fazer algo para combater a pedofilia na cidade de Uberlândia. Por que isso? Eu sempre estou dentro das escolas, sou recebido com um carinho muito grande das crianças, dos adolescentes, da juventude de uma forma em geral. Eu não imaginava que um ser humano fosse capaz de fazer algo com uma criança tão pura, indefesa, né? E criamos essa semana de combate à pedofilia com o objetivo de fomentar essa discussão na cidade de Uberlândia. Porque muitas vezes as crianças ou os adolescentes, eles são violentados e não sabem nem que estão sendo violentados. Então essa semana, com esses profissionais que participam dessas palestras, eles trazem, explicam para nós como que é essa violência que acontece com essas crianças, e é uma forma de trazer também para os educadores como nós podemos combater isso e prevenir para não ter essa violência dentro dessas escolas, principalmente nas famílias, enfim, todos os lugares onde nós menos imaginamos. Então, nesse sentido, foi criada essa Semana de Combate à Pedofilia. O ano passado, me recordo, durante a semana, teve uma apreensão do maior o maior número de vídeos pornográficos do Brasil. Foi feita a apreensão aqui em Uberlândia. Essa semana também, que está sendo realizada a Semana de Combate à Pedofilia, na segunda-feira, dia 13, teve apreensão também em Araguari, de um pedófilo que estava foragido, e o crime cometeu o crime na cidade de Uberlândia. Então eu vejo que nós estamos fomentando essa discussão e nesse sentido também nós estamos combatendo de fato que são essas apreensões com esses pedófilos que estão sendo encontrados. Mas não fica só por aqui. Não é só essa semana que nós realizamos. Todos os dias a gente tem que fazer isso, né, Roger? E, na verdade, Cássia, nós temos um projeto em parceria com o Instituto Carrossel, a Polícia Militar parceira, o Conselho Tutelar, os Conselhos Tutelares. Hoje nós temos também outros profissionais que fazem parte junto conosco, de fazer essa prevenção dentro das escolas também. E está sendo muito válido. O ano passado nós fizemos isso em algumas escolas, cito aqui, que já teve uma matéria sobre isso também, na Escola Estadual Inácio Paes Lemes, onde nós fizemos ali também essas palestras de prevenção, e 3 adolescentes nos procuraram, onde também
conseguimos aí prender a apreensão de 3 pedófilos, né? Detectar, na verdade, 3 casos de pedofilia também na cidade de Uberlândia. E eu vejo que é fundamental para essa lei ter aplicabilidade, eu sempre tenho falado isso, é a sociedade participar, né? O Roger, ele está exercendo essa função de vereador e eu sou apenas um instrumento de estudo, né? Nós temos a lei, mas para que as leis tenham aplicabilidade, é fundamental a participação de vocês que estão nos acompanhando agora, da sociedade, que é dessa forma que nós vamos combater a pedofilia e é uma forma também, como que nós podemos combater? Ligando o Disque Denúncia. Nós temos o Disque 100 aí, que é um Disque Denúncia, tem um 180 também, né, Danusa, da Polícia Militar. Inclusive, a gente vai divulgar também vários veículos de denúncia durante a programação, durante a entrevista. Nós vamos falar a respeito disso, Roger. É muito importante. Agora, é lógico que a nossa intenção, o programa, nós não estamos aqui para julgar ninguém, porque o pessoal já me conhece, já sabe o que eu penso a respeito disso, com relação a esse crime, que para mim... Bom, a gente não vai entrar nessa questão agora, não. Vou deixar a Danusa, o Roger, a gente explorar isso mais. Mas o que me chamou a atenção também é esse fato de vocês, com essas palestras, essa prevenção, parece que os adolescentes se abrem, eles se sentem à vontade de falar assim, nossa, tira aquele medo, eu vou falar, eu cansei de ficar calado. Isso ajuda, né, Roger? Pelo que você está colocando aqui. Sem dúvida. Eu acredito que a importância também do Instituto Carrossel ser parceiro desse projeto das outras instituições que eu citei algumas aqui, de profissionais que nos ajudam, para estar ouvindo esses adolescentes, essas crianças. Muitas vezes eles não têm com quem falar e, como eu falei antes, eles não sabem nem que estão sendo violentados. Então, quando nós estamos dentro das escolas, nós estamos mostrando para esses adolescentes, para essas crianças, se eles estão sendo realmente abusados, estão sendo violentados. Então, a partir daquele momento, eles levam ao nosso conhecimento e nós encaminhamos para os órgãos competentes para tomar as devidas providências. Então, sem dúvida nenhuma, é uma forma de prevenção e de ir atrás dos pedófilos. Eu tenho falado isso e vou falar aqui também. Os pedófilos que estiverem nos assistindo, vocês podem ter certeza que em algum momento você vai ser pego porque nós estamos na rua para prender os pedófilos. E essa campanha ela não é de uma semana. Essa semana ela é com os profissionais que ajudam a fomentar isso. Mas nós estaremos aí durante o ano inteiro desenvolvendo projetos nas escolas, nós estaremos desenvolvendo projetos nas comunidades para que nós possamos, de fato, defender nossas crianças desse mal que aflige tanto a sociedade. Tá bom, Roger, daqui a pouquinho a gente volta, eu vou continuar o papo aqui, mas ele também vai falar mais. Eu quero ouvir a Danusa Piazzi. Pra vocês terem uma noção, o Instituto Carrossel, ele foi criado, ou fundado, né, em 2008. A Danusa tem uma vasta experiência, é uma pessoa extremamente competente e a preocupação dela, por quê? Tudo, na verdade, começou assim, ela pensava num abrigo para essas crianças, esses adolescentes que sofriam abuso sexual. Aí ela falou, não, eu acho que eu vou fazer muito mais do que isso. E foi assim que nasceu o Instituto Carrossel. Muito obrigada pela sua presença e desde já, preste atenção. Ah, mas eu não mantive relação sexual. Gente, é uma criança e a lei é clara. Você tirar foto, armazenar, não, mas é porque eu achei bonitinho, isso é crime. Danusa, 193 casos, 2017 e 2018, segundo a Secretaria Estadual de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais. Só em Uberlândia, né, abrangendo aí, pode ter alguma cidade da região, é muita coisa. Dá pra gente embrulhar o estômago. Sim, tudo bem? Obrigada pelo convite. Sim, nós sabemos que essas são as cifras negras, né, que a gente fala, porque, na verdade, os casos são muito maiores, porque as pessoas não denunciam, né? Eu estava lendo agora uma reportagem da Unicef, em que eles falam que a cada 7 minutos uma criança sofre abuso sexual no Brasil, né? Dentre exploração sexual, abuso sexual. E realmente é um número assustador.
E eu acho que a gente não deve lutar porque são N crianças. Se uma criança sofre abuso, nós já temos que lutar contra isso, né? Porque realmente não dá para as crianças sofrerem mais como está acontecendo aí. Agora eu quero te perguntar o seguinte, a gente estava conversando anteriormente, e uma das coisas que mais me chama a atenção é o fato de serem pessoas, normalmente, né, a grande maioria, pessoas ligadas a essas crianças e esses adolescentes. Você que trabalha diretamente, né, tem toda uma rede, a gente sabe disso, eu quero agradecer, Conselho Tutelar, uma série de organismos, mas às vezes, você não tem aquela sensação de enxugar gelo, não, Danusa? Sim, é complicado, né? Porque a gente sabe que por mais que tenha todas essas denúncias, o que eu hoje, para mim, desses 11 anos que eu estou nessa área, né, que eu vejo, eu ainda acho que falta que esses crimes sejam julgados de caráter de urgência. A demora, então, Isso. é um dos fatores que preocupam vocês aí nesse me preocupa caso. porque 90% dos casos é intrafamiliar. Quando nós falamos que é intrafamiliar, é o pai, é o avô, é o tio, é o primo, ou é o amigo do pai. Então, o pedófilo é do convívio da criança. Ele tem intimidade com a criança e com a família. Normalmente ele confia. E normalmente ele confia. Então, quando você denuncia, quando você faz a denúncia, o que acontece? De repente, os casos demoram 1 ano, 2 anos para ser julgado, e às vezes a criança convive com o pedófilo ainda. Ou então, ela sofre ameaça. A ponto de, às vezes, ela chegar e falar, não aconteceu, é mentira, não aconteceu nada disso. Eu estava com raiva, eu estava com raiva, eu só falei. Ou a própria mãe volta atrás na denúncia. Então, o que eu gostaria muito que acontecesse em termos de Brasil, né, hoje, é que essas denúncias fossem julgadas rapidamente, em caráter de urgência. Isso aí que a Danusa está falando é muito importante, eu tenho certeza, o Roger também concorda com isso, lógico. Por quê? Presta atenção, uma criança, ela é abusada. É o próprio pai, o padrasto, tá? Aí faz a denúncia. Até que todo o processo, ela vai ficar onde? Ela vai voltar para casa. Isso quando não acontece o pior. Como já aconteceu. Danusa, eu queria que você falasse isso pra gente. De uma criança, aconteceu um caso, o pai voltou, e o que aconteceu com a criança? Esse caso, o promotor, o Casé, né, o Roger, ele é um caso que chocou muito ele, porque ele conviveu muito com essa criança. Ela era abusada pelo pai desde os 2 meses de idade. E quando ela tinha mais ou menos uns 3 anos que foi denunciado, ela foi para o abrigo, ele foi preso, né? E até acontecer essa investigação toda, Que é o processo que você falou que esse demora. processo todo, né? No final de ano, no Natal, ela foi passar o Natal com a mãe. Ela saiu do abrigo, foi passar com a mãe. E ele teve o indulto de Natal. E o que aconteceu é que ele foi na casa dela, né? Bateu na mãe, espancou a mãe e abusou novamente dela, só que dessa vez ela veio a óbito, porque na hora do ato ela veio a óbito porque não resistiu. Gente, a gente pensa que isso é em filme, isso é real. Pode estar acontecendo do lado da sua casa e você não sabe, dentro da sua casa. É por isso que a gente traz esse assunto aqui. É o que eu falei desde o princípio, o Roger, a Danusa, nós não somos a justiça, mas nós podemos fazer parte sim e devemos, denunciando, apurando. Agora, o que me chama a atenção, outra coisa que a gente estava falando também, Danusa, essa questão das mulheres que retornam, ou das mulheres, nós tivemos casos aqui em Uberlândia, né? Eu posso falar porque já foi transitado e julgado, já houve condenação, então não tem problema, eu posso expor. Nós tivemos um caso daquele professor universitário, vocês estão lembrados? E tivemos até, isso que nos deixa indignado, Roger, que às vezes você ouve até de advogados, de não sei... Não, mas é porque a criança, ela sensualizava. 7 anos? 5 anos? O que é isso? Então, é uma inversão muito grande. Isso deixa a gente estarrecido. Então, eu queria saber de você o seguinte,
No caso das mães ou companheiras, tudo, que tem medo de falar, ou que omite, ou que... O que essas crianças podem fazer? Quem vai socorrê-las? Bom, esse caso que aconteceu em Uberlândia em 2007 foi justamente o caso que me levou a começar esse trabalho, esse movimento Todos contra a Pedofilia. Porque, na verdade, eu sou arquiteta e sou engenheira civil, né? Eu não sou da área da saúde, não sou da área da advocacia. E, na época, eu fazia perícia criminal e eu estagiava, né, na perícia aqui da Polícia Civil e a gente fez a perícia no computador. Assim como o Roger falou no início, eu também fiquei chocada porque eu realmente não imaginava que isso existia. É muito chocante. A gente, quando vê as imagens, realmente a gente choca. Então, assim, e me chocou, desses 11 anos que a gente vem, no início eu tinha muita raiva de pedófilo, mas hoje eu vejo a omissão de muitas mães. E muitas mães falam, muita gente justifica, porque eu tenho medo, porque dependo dele financeiramente. Para mim, não existe justificativa. Eu não consigo conceber que uma mãe consegue aceitar isso, né? Não tem justificativa. Filho é para sempre, gente, pelo amor de Deus. E eu não sei como que uma mãe não percebe que uma criança está sendo abusada e se ela percebe não faz nada. Então, o que é importante? É o que o Roger falou, o trabalho nas escolas, os professores prestarem atenção, o vizinho prestar atenção. Mudança de comportamento. Mudança de comportamento, porque a criança, às vezes, ela não fala com palavras, mas ela fala na mudança de comportamento, né? Ela volta a fazer xixi na cama, ela fica introspectiva, ela dá os sinais, né? Ela tem depressão, ela tem síndrome do pânico, ela às vezes... ela se torna agressiva demais. Ou suicida. Ou suicida. Então, não tem como uma criança permanecer normal depois de um abuso sexual. Principalmente porque aflora nela a sexualidade. Então, se uma criança aflorou sexualidade, tem que prestar atenção. Alguma coisa está acontecendo. Ô, Roger, eu quero te perguntar, até como homem também, seguinte, o pessoal fala que, olha, mas às vezes é só um carinho, ou às vezes não sei o quê. Eu queria duas coisas. Pedofilia, para você, a pedofilia ou pedófilo, é uma doença? Isso é discutido, né? Algumas pessoas levam para o lado da doença, outras pessoas acham que já é uma falta de vergonha na cara mesmo, né? Hoje tem organizações que colocam como uma doença, né? Então vai para o hospital, vai tratar. É uma parafilia. É uma parafilia. Né? Como existe a zoofilia, né? Como existe a necrofilia. E tem... Não, mas a gente pode continuar aqui. Não, aqui é um bate-papo, isso que é bom. Mas o que me leva a estar nesse projeto, né, combatendo a pedofilia e convidando as pessoas para estarem junto conosco, é só imaginar, né? Eu citei a questão das escolas, que eu recebo um carinho muito grande, principalmente para quem estiver nos acompanhando agora. Imaginar uma criança, né, que seja um sobrinho, um filho, alguma criança que você vê na rua ou na escola, que eu estou citando aqui, ser violentada. Isso toca muito, né, na gente, né? E eu acho que as pessoas, como você colocou também, Cássio, elas precisam estar nesse combate junto conosco, denunciando. E não é só denunciando também. Denunciando é o fundamental. Nós temos alguns índices aí que falam que aumentou o número de pedófilos. Mas, na verdade, não é o número de pedófilos. Aumentaram as denúncias. Aumentaram as denúncias e, consequentemente, aumentaram. Né? Aumentaram. Causa e efeito, né, Danos? Não tem jeito. Então, assim, as denúncias que ajudam. Mas o comportamento, como vocês estavam colocando aqui, eu tive a oportunidade já de participar de algumas palestras do Casé, que é um promotor renomado, que fez parte da CPI do combate à pedofilia, acompanhou vários casos no Brasil. Nós estamos até com o livro dele aqui. Depois nós vamos falar. Essa questão comportamental, ela é fundamental. Uma criança, na palestra ele fala isso, uma criança, quando ela começa, ele mostra nas palestras o desenho, que se ela está desenhando, dependendo do desenho que ela fizer ali, os pais têm que estar muito atentos àquilo ali.
E parar com esse negócio, meu filho tá mentindo, imagina. Nossa, meu marido é um doce, meu companheiro, eu tava passando fome, arrumei ele pôs comida dentro da minha casa. Cuidado, você pode estar pondo um monstro dentro da sua casa. Então tem que tomar muito cuidado. E o inverso também. Porque existe também abuso de mulheres. Mulheres que abusam de crianças. Nós estamos falando de órgão sexual. Existem várias formas. Agora, uma pergunta assim, é batata. O senhor é um vereador, o senhor se preocupou com essa questão. Aí eu queria perguntar ao senhor como agente político. Nesse caso, a gente já fez muita discussão. O senhor acredita que a castração química, ela ajuda? O senhor acha que não resolve? É um assunto polêmico, né? Polêmico. Bem polêmico. Roger, eu acredito que a castração química seria fundamental para parar um pouco com a pedofilia. Eu sou mais radical que isso, Cássio. Eu não dou conta de imaginar um ser humano violentando uma criança. Por isso que eu estou nessa campanha, nesse combate à pedofilia. E muitas vezes a gente tem que saber ter um equilíbrio até emocional para estar falando de um assunto tão sério como esse. Porque tem algumas pessoas que realmente têm um problema psicológico, né, que tem que ser tratado, mas muitas vezes também as pessoas estão ali de vagabundagem mesmo, né? A pessoa está ali usando, uma criança, uma adolescente indefesa, e nós temos que combater isso aí mesmo, de fato. O vereador, ele foi bem ponderado, eu entendo, é lógico, né? Eu nem quero incitar nada à violência, mas assim, pela experiência de quase 30 anos na área criminal, eu particularmente, eu sou categórica para minha pena de morte. Danusa, você, por exemplo, você falou para mim, a gente estava conversando, você falou assim que uma das grandes preocupações é o trabalho todo, né? A rede toda, na hora que o pedófilo ele é preso, conseguiu. Esse contato ali, a criança, o adolescente ou a adolescente, volta a ver todo aquele processo criminal ali, a investigação. A gente estava conversando, em Uberlândia existe uma sala chamada Sala Especial para Oitiva. Depoimento especial. Depoimento especial. Você acha que isso ajuda e dá mais uma tranquilidade para que as pessoas falem abertamente? Porque, gente, é duro você cruzar com o indivíduo. Danusa disse que já melhorou, né? Antigamente, as delegacias, a mulher chegava, será que ela é bonita? Ai, mas nossa, abusou de quem? Nós estamos especificamente da criança e adolescente. Mas, infelizmente, existia muito isso. Isso melhorou, graças a Deus, com as delegacias especializadas e tudo. Essa sala de depoimento especial é muito importante. Por quê? Pensando pelo lado da criança. A criança é abusada. Aí ela chega, ela tem que contar o que aconteceu para a mãe. Aí ela tem que ir na delegacia contar de novo a história que aconteceu para o delegado. Aí ela tem que contar depois para o legista, que vai fazer o exame corpo de delito. Aí chega lá, ela tem que contar para o promotor, ela tem que contar para o juiz, ela tem que contar para a psicóloga, ou seja, ela tem que, às vezes, fazer esse depoimento 8 vezes, 10 vezes, e isso a criança sofre com isso, em ter que falar isso. Inclusive, às vezes, chega um momento que ela fala assim, não aconteceu nada não, tá tudo certo, eu quero ir embora, porque ela cansa, é muito traumatizante, é muito como se ela estivesse vivendo de novo. É constrangedor para a criança, né? Ter que reviver isso todas as vezes. O que é a sala do depoimento especial? É uma sala preparada, é um ambiente tranquilo, não é uma delegacia que entra e sai gente. É um lugar especial, preparado especialmente para ela, onde tem brinquedos, né, na medida do possível, para que ela também não disperse. E vai haver uma psicóloga. E, né, atrás do espelho, né, tem todo o pessoal que precisa ouvir. Delegado, promotor, juiz. E aí tem um ponto com essa psicóloga, que eles fazem a pergunta para a psicóloga e a psicóloga, da forma certa, vai perguntar para a criança. E assim ela
uma vez só é feito esse depoimento, é gravado, Isso é bom. né? A criança Ajuda. faz mais tranquilo, então ela não tem que ficar revivendo aquilo. Então, essas salas de depoimento especial foi extremamente importante, né? Em Minas Gerais, nós já temos 30 Então, salas de ajuda depoimentos bastante, isso é especiais. importante também. Porque a gente sabe que muitas delas sofrem muito, né, na hora do depoimento especial, na hora do depoimento, por exemplo, às vezes com o delegado, porque às vezes eles não têm muito tato para perguntar, ele fez isso, mas então você estava de quê? Que roupa que você estava vestindo? Você estava de shortinho? Como que você estava? Isso realmente existe, infelizmente. 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 Porque aí, um dia eu até escutei isso, porque a pessoa está usando um short curto, ela está chamando, ela tem que ser violentada. Não é por aí, gente, não é por aí. Agora, outro assunto, eu vou deixar vocês à vontade, eu vou fazer perguntas vocês dois. A questão da mídia, a internet, ela pode ajudar e pode atrapalhar? Como é que vocês avaliam isso? Vocês podem ficar à vontade, quem quiser responder Vou aí. iniciar aqui até um desafio para mim, Cássio. Hoje eu assumi aqui nessa Casa de Leis, na Câmara, a presidência da Comissão de Inovação, Tecnologia e Juventude, que tem a ver um pouco com esse tema aí. E nós estamos querendo ir para dentro das escolas também, dialogar principalmente com a juventude, que é onde eu tenho um trabalho mais específico ali, que é com a educação, com a juventude, levar o lado bom da tecnologia, o lado bom das redes sociais. Porque esse lance de ficar só não pode, não sei o quê. Saber como que pode utilizar as redes sociais, como que pode utilizar a tecnologia. E é um projeto que nós estávamos discutindo até com o Dr. Cazé, aí, o promotor de justiça, e com o Instituto Carrossel também, para que nós possamos ir para dentro das escolas levando algo mais didático, algo que essas crianças, os adolescentes, eles participem e nós possamos levar de fato mesmo esse lado bom da tecnologia. E aqui também, eu estou como vereador e a responsabilidade de legislar também, no sentido de desenvolver projetos de leis para que regulamente isso também, né? Nós sabemos que somos limitados também pela questão que algumas leis têm que ser a nível federal ou estadual, mas o que for de competência do município, nós estamos atentos a esse diálogo, nós já estamos conversando com algumas pessoas para que a gente possa fazer algo. Porque hoje a pornografia na internet, nas redes sociais, nesses WhatsApp... Isso na televisão também, na né? televisão, Vamos falar a verdade. Pelo amor de Deus, tem alguns programas, alguma coisa que Deus me livre, já incentiva. Então, eu falo muito isso, a tecnologia, da mesma forma que ela avançou muito para comunicar, para trazer informação, né, para levar, ela tem um reflexo também muito grande aí de como que nós vamos controlar isso tudo, né? E eu volto para os educadores também, que é uma responsabilidade muito grande. Eles já têm, né, Danusa, eu convivo com muitos educadores, essa responsabilidade, e agora é um desafio maior, que é como que nós vamos fazer para ter essa segurança na internet, nas redes sociais. Então, eu acredito que é um desafio para nós aqui, legisladores também, de como que nós podemos pautar isso tudo. A Danusa quer falar, eu quero fazer um desafio. Eu acho o seguinte, a internet não tem como voltar atrás mais. Ela vai existir para o resto da vida e cada vez mais avançada. Muita gente pergunta, principalmente pais, eu devo proibir o meu filho de entrar na internet? Não. Você não deve proibir o seu filho de entrar na internet. Você deve olhar. O seu filho tem que ser vigiado, sim. Ele tem que olhar o que ele está fazendo, é obrigação, com quem ele está conversando. Por quê? Porque da mesma forma que pode ter um pedófilo do outro lado, a criança também pode denunciar. Porque, igual a gente comentou, hoje já existe o aplicativo Proteja Brasil. Criança, hoje em dia, mexe no celular melhor que adulto. Ela mesmo pode fazer a denúncia. Ela mesmo pode entrar no site de denúncia e fazer uma denúncia. Então, por um lado, a internet, eu sempre falo que é uma faca de dois gumes, né? Porque a gente está numa linha tênue, exatamente. Né?
desde que os pais orientem a criança e olhem, né? Porque a criança precisa do limite, a criança precisa, o pai precisa de olhar o que ele está fazendo. Eu acho que a internet é bom nesse sentido. Eu falei que aqui eu sou advogada do diabo. O Roger trabalha muito com educação. Eu tenho algumas coisas que eu, nesses meus quase 60 anos de idade, 30 de profissão, vou falar uma coisa para vocês. Em alguns aspectos, vocês podem até me bater, mas eu vou falar. Em alguns aspectos, eu acho que na educação existe uma falha muito grande. Me desculpa, eu não tenho nada contra nenhum gênero de música, nada disso. Mas escolas colocarem crianças de 5, 6 anos, 7, 8, sabe, para determinadas músicas eróticas, uns funk louco, chamado proibidão, aí também, pelo amor de Deus, né, gente? E infelizmente acontece. Escola pública e às vezes escola particular, a Danusa não falou ainda, mas essa coisa de pedofilia, o Roger também. Gente, não tem classe social, não tem cor, tá? A gente vai até fechar com isso. Mas, desculpe, Roger, mas eu tinha que colocar isso, me preocupa, viu, vereador? O senhor me perdoe. Não, E eu falo que eu que estou dentro das escolas, nós temos aí grandes diretores, educadores, mas a questão familiar também ela é preocupante, né? Nós sempre estamos convidando as famílias para participarem dos nossos projetos. Esse projeto de combate à pedofilia, que é o nosso foco aqui hoje nesse bate-papo, é fundamental a participação da família. E a família sendo omissa, é importante para as pessoas que estão nos acompanhando agora também, a mãe que for omissa, a família que for omissa a cuidar daquela criança e adolescente, nós vamos denunciar também. Porque muitas vezes joga para o lado da educação, dos educadores, para a escola e a família. Qual que é o papel da família nisso tudo? Por isso que existe uma coisa chamada comunidade escolar. Às vezes para o lado do político, não, o político tem que resolver tudo. Eu sou um instrumento de estudo, eu estou aqui para ajudar a resolver, né? Não estou sendo omisso, estou fazendo a minha parte, mas nós precisamos, eu repito aqui, o apoio da família é fundamental. Então esses projetos, essas palestras que nós levamos para dentro das escolas, nós convidamos a família, os educadores também para estarem participando conosco. E nós também, Cássio, nós vamos desenvolver projetos de leis que estão sendo desenvolvidos aqui, e não para ficar no papel, que muitas vezes a gente vê tantas leis no nosso país sem aplicabilidade. Essa é uma lei que, graças a Deus, que é a Semana de Combate à Pedofilia, nós já estamos na segunda etapa dela, e está tendo aplicabilidade e resultado. Da mesma forma que nós também queremos desenvolver outras leis que proíbam isso também dentro das escolas, que tenham um regimento, né? Porque não adianta chegar aqui e falar, que é a nossa vontade muitas vezes, quero matar o pedófilo, né? Mas qual que é a prevenção para isso tudo? Então nós estaremos aqui para o diálogo, eu estarei aqui trabalhando nessas leis e buscar ter aplicabilidade nessas leis, não só para falar, o Roger fez a lei tal, e o que essa lei está sendo efetiva? Nós estaremos aqui trabalhando nesse sentido. Eu agradeço, porque realmente isso me preocupa muito. Tem festa na escola, tá a criança de 6 anos de idade, e vamos mexer na bundinha, e vai. Porque assim, eu acho que às vezes, Danusa, você tem muito mais cacife para falar sobre isso comigo. Mas é que eu acho que às vezes você acaba incitando. É o que a gente estava falando, o senhor vereador. Não é que porque a moça usa um short curto, não é isso. Mas eu acho que tem horário, tem tempo, tem lugar. Você vai para um clube, você não vai de burca, certo? Mas dentro da escola, você incentivar a criança a ficar dançando, que não sei o quê. Então, assim, você acaba atropelando a idade dela. Não sei se você concorda comigo. Vai despertando a sexualidade de uma forma muito Então, muito nova. eu vou chegar nesse assunto aí. Porque eu acho que escola é lugar de estudar. Professor não tem que educar, quem educa é pai. Professor ensina. Escola não é lugar de música, não é lugar de celular, não é lugar de vestir shortinho, de sainha, e tem que ter disciplina. Eu acredito nisso, porque a criança tem que ter uma certa disciplina. E o que me preocupa nisso tudo, shortinho, música, é a erotização infantil. Exato. É a palavra que eu estava procurando. Exatamente. O que eu vejo, é uma opinião pessoal minha, tá, gente? Erotização infantil.
a criança começa a desenvolver a sexualidade muito cedo, né? E criança não namora, não tem essa, porque fulano você vai namorar, você é namoradinho do ciclano. Não, não é. Criança não namora, não tem que ter esse tipo de brincadeira nem escola, nem dentro de casa. E é uma opinião minha, tá, gente? Pessoal, eu repito, eu acho que como os casos de violência de bebês, estupro de bebês, de meninas de 2, 3 anos estão aumentando muito, eu acredito que se deva a isso, porque como a menina hoje de 8 anos, 9 anos, ela já desenvolveu muito, o pedófilo perde o interesse. Ela deixa de ser criança. Ela já começa a virar uma pré-adolescente, porque ela desenvolveu muito rápido. E ele começa cada vez mais a perder o interesse por meninas mais velhas. Mais velhas que eu falo 8 anos, que eu acho que são crianças. Mas para ele já não serve mais. Para o pedófilo, aí ele começa a pegar, a abusar da criança de 5, de 4, de 3 anos. Então, isso é uma opinião minha, né? Eu acho, porque eu vejo demais isso acontecer agora. Isso está acontecendo muito. Então, hoje eu falo para os pais tomarem bastante cuidado com foto na internet de crianças de biquíni, de fraldinha, tomando banhozinho, nuas. Peladas. Nuas, exatamente. Jamais expor isso em rede, porque uma vez a foto foi para a internet, foi para a rede, não tem como voltar. E ela, às vezes não é nem pai, mas ela pode ser usada. Quando o pai, foto por um pedófilo. Ela pode ser vendida no exterior. Então, quando o pai se dá conta, a criança está sendo vendida no exterior. E outra coisa, existem quadrilhas, gente especializadas em escolher a criança. Aí ele vai lá no Instagram e olha lá, na rede social, no Facebook. O pedófilo fala assim, eu quero essa criança aqui, ó. Contrata lá essa quadrilha, essas especializadas. Aí está lá a foto do uniforme da criança, onde ela está. Onde que ela estuda. Exatamente, onde ela estuda. Então, fica muito fácil, né? Então, acaba se tornando mais fácil ainda para o pedófilo, para ele chegar nessa criança. E uma vez que ele põe na cabeça que ele quer aquela criança, e aí realmente é complicado. Bom, eu acho que assim, o assunto é longo, a gente ficava aqui o dia inteiro, né, falando. Não vai faltar oportunidade, lógico, e é um assunto que vocês podem contar conosco. Cássia Bonfim Expressões, a produção da Web TV de Araguari, vocês podem ter certeza que nós vamos comprar essa briga, sabe? A gente vai entrar nisso sim, vamos manter esse diálogo. Vou cobrar do senhor, vereador, sabe? Principalmente essa grande influência que o senhor tem com a juventude, pelo amor de Deus, trabalhe com esses jovens. Ninguém aqui está falando que é para pôr cinto de castidade. Mas eu não... Existe uma coisa chamada liberdade, mas existe algo muito parecido, muito próximo, que é chamado libertinagem. Então, eu acho que escola é isso. E, Danusa, só para deixar bem claro, a gente vai colocar os veículos de denúncia, mas para deixar bem claro, né, vereador, não existe raça, não existe nada, gente. Tem a questão também, porque a gente ouviu muito falar sobre isso, que às vezes uma criança se torna homossexual porque ela foi abusada. Então a Danusa também tem uma vasta experiência nesse sentido. E quem abusa não é só homem, mulheres também abusam de forma terrível. É por isso que eu falei, a castração química, aí não funciona aquele negócio, mas tem dedo, tem objetos, que tem uns que tem cara por utilizar objetos nos órgãos genitais. Isso é absurdo. Então eu queria que vocês dois fechassem para mim aqui. Eu agradeço e pode falar mesmo, explanar isso aí pra gente, sabe, com relação a classes sociais, a questão de homossexualismo também, de homossexuais que são abusados. Não existe classe social para o pedófilo. Existe pedófilo delegado, juiz, promotor, assim como existe o cara lá do bairro. O pedófilo não vem escrito na testa, né? Não tem como a gente saber. Em relação à homossexualidade, né? Muita gente me faz essa pergunta, né? Todo homossexual sofreu abuso? Isso não é uma regra, né? Não é uma regra. A gente sabe que alguns pedófilos, inclusive, para se safar, na hora dos depoimentos, falar, porque eu também fui abusado quando criança. Mas também, né, pode ser que sim, pode ser que não. Então, assim, existem casos, igual a gente estava comentando, lembra daquele livro chamado Tia Rafaela,
né, de que ele foi abusado quando criança, né? Inclusive, aos 11 anos, ele engravidou a tia Rafaela, né? Seria uma mãe até... Que seria uma mãe. Quem puder, o pai, aí, leia, é importante. Ele foi abusado. Na verdade, essa criança, né, ele foi adotado porque o pai era alcoólatra e essa professora dele, né, adotou ele e levou para dentro de casa. E ela abusava dele e, com 11 anos, ele engravidou essa professora. E depois que esse abuso aconteceu, ele se tornou homossexual. Hoje ele é homossexual assumido. Então, ele sofreu abuso de uma mulher. E vale ressaltar que é importante a gente falar também, as pessoas acham que meninos não são abusados, né? E são muito abusados. A diferença é que eles não denunciam, justamente por esse medo, né, de ser taxado como você é boiola, né, porque você foi abusado, você é homossexual, essas brincadeirinhas que as pessoas fazem de mau gosto, né? Então, muitos não denunciam por vergonha. E isso aí realmente complicado. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Conte com a gente, essa luta é nossa, tá? É de toda a sociedade. Não dá para aguentar mais, não dá. Porque isso não tem desculpa. Igual a gente sabe que muitos defendem, é doença, então vai se tratar. Não existe aí manicômio, não existe presídio, manicômio não, né, gente, porque não existe também não. Mas não existe presídio hospitalar ou um hospital. Vai se tratar, vai se tratar. Agora, se você não quer se tratar, meu filho, um abraço, 7 palmos para baixo da terra, é o seu destino. Quero agradecer a presença de vocês aqui no gabinete, agradecer as pessoas que estão nos acompanhando. Como você falou, Cássia e Danusa, essa luta é uma luta da sociedade. Eu acho que, nesse momento, é só fazer uma reflexão. O que a gente não quer que aconteça na nossa família, com as pessoas que a gente ama, nós não queremos para o próximo também, né? Então, vamos denunciar, vamos ficar mais atentos às nossas crianças, o comportamento dessas crianças é fundamental para saber, todo comportamento que estiver fora, comece a olhar essa criança mais atenta, para que nós possamos, de fato, combater a pedofilia na cidade de Uberlândia, na região, e para que a gente traga essa segurança, né? Uma criança que é violentada uma vez, ela vai ser prejudicada pro resto da sua vida, né? Nós conhecemos vários casos, várias pessoas que nós já tivemos contato, ela não é a mesma pessoa. Então, para a gente evitar isso, nós estamos fazendo esse trabalho de prevenção também, porque não adianta só ficar, eu vou matar, beleza, isso é um sentimento nosso, porque você não quer ver uma criança de 1 ano, 2 meses, que nós vimos aqui, um pai violentar, 7 anos de idade, que teve um caso também que o Dr. Cazé contou para nós, que a criança chegou toda machucada na escola. Nós não queremos isso para as nossas crianças, nem para os nossos adolescentes, para ninguém. Então, vamos olhar o comportamento, vamos denunciar, que sem dúvida nenhuma, a salvação está na mão da sociedade também. Nós estamos aqui buscando fazer a nossa parte, mas as famílias cuidando das crianças, as pessoas que estão próximas aí, vamos estar atentos para não ter esse mal aí que aflige nossas crianças e adolescentes em todo o nosso país. Muito obrigada mais uma vez. E a gente vai ficando por aqui nesta edição Cássia Bonfim Expressões. E olha, presta atenção. Aconteceu alguma coisa? Não tenha medo não. Procure, denuncie, abra a boca e fale. Não existe esse negócio que você vai morrer. Se você fizer o caminho certo, eu tenho certeza que você será muito, muito bem acolhido. Existe uma rede que pode te ajudar, pode te proteger. Então, não se cale. E você, mulher, faz isso não. Não troque o seu filho ou a sua filha por uma noite de prazer. Filho e filha é para sempre. Não existe ex-filho e ex-filha. Agora, companheiro, você pode arrumar. E a você que pensa que uma criança, ela não vai falar, cuidado. Porque com certeza você vai ser pego, uma hora ou outra. E aí, meu amigo, não dá para deixar de dar um sapé caiaiá, mas daquele bem dado mesmo. Tá doente? Procure ajuda e vá se tratar. A gente fica por aqui.